Olá, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o Polocast e o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a reflexão espiritual vai no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 a 28, e diz: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus caros e minhas caras ouvintes, o modo como Jesus ensinava era diferente do modo como os mestres da lei ensinavam. Seus ouvintes reconheceram que havia autoridade no seu ensino. De onde provinha esta autoridade? Esta autoridade não provinha só da sua divindade, de que abriu mão, mas dos tempos de oração que passava com ele. Meus queridos, Jesus sempre passou uma vida de oração, sempre estava ali orando com Deus Pai, sempre consultando Jesus, Deus Pai, conversando com Deus nas tomadas de decisões. E lembrando que nós temos esse desafio de nós levarmos uma vida de oração, que a oração seja algo comum no nosso dia a dia, faça parte do nosso dia a dia. Assim como o ar que nós respiramos, a oração ela tem que ser tem que fazer parte da nossa vida, como nós tomamos café, almoçamos, jantamos. A oração ela tem que estar inclusa no nosso coração. O evangelista Marcos nos diz que ele estava ensinando na sinagoga. O culto, naquela época, numa sinagoga, naquele tempo dirigida por um leigo, consistia de orações geralmente tiradas do Antigo Testamento. Eles liam em alta voz, do Antigo Testamento, e uma exposição, que é o sermão do texto anteriormente lido. Jesus era a palavra encarnada, assim mesmo lia a palavra escrita. Olha a importância de você ler a palavra, falar da palavra, meditar na palavra de Deus, sempre lendo e meditando. E é interessante que a autoridade de Jesus vinha do seu amor pelas pessoas, amor que lhe levava a confrontar o mal. Quando viu, na verdade, ouviu o sofrimento daquele possesso, por quem, a igreja, entre aspas, naquela época, as pessoas ali não deram muito atenção àquele sofrimento, àquela dor daquela pessoa. Nada fizera. Jesus se pôs em ação. Ele não o fez em busca de publicidade, porque nesse momento ele não a queria, como demonstra o episódio da cura do homem enfermo da pele. Seu amor levou a perdoar seus inimigos e a morrer por eles. Ele não amava apenas os amigos. Ele mesmo ensinou que o amor apenas pelos amigos é o amor de fariseu, é amor sem
autoridade. Mateus 5:20. Seus milagres foram realizados por causa do seu amor. Todos os milagres de Jesus foram celebrados depois que sentiu compaixão pelos que sofrem, não como uma estratégia de alcance. Quando curou um cego, diz o evangelista Mateus, ele o fez movido de compaixão, lá em Mateus 20:34. Ele multiplicou peixes e pães para alimentar uma multidão, porque teve compaixão dos famintos, Marcos 8:2. Quando trouxe de volta à vida o filho de uma viúva, ele o fez porque ficou movido de compaixão, Lucas 7:13. Seus ensinos foram proferidos por causa do seu amor. Todo o seu ministério, meus queridos, minhas queridas, foi construído sobre um tripé: ensino, cura e pregação. Ele ensinava a todos, mesmo aqueles que talvez não pudessem lhe dar retorno. A gente está sempre esperando algo das pessoas, né? Nós fazemos, ajudamos e esperamos um retorno, sempre. Mas Jesus não esperava, e a mesma coisa também nós temos que aprender a esta lição, né? De não esperar nada de ninguém, somente de Jesus. Oh, glória! Ele não ensinava os seus discípulos apenas porque queria que eles continuassem a proclamação das boas notícias do reino, mas porque queria que aprendesse a viver. Seu amor não era instrumental. A autoridade de Jesus vinha da coerência entre sua fala e sua vida. Quantas pessoas, meus caros e minhas caras ouvintes, hoje não têm autoridade? Quanto? Vivemos num mundo sem autoridade. Falta líderes. Está escasso lideranças. Nós não temos lideranças. Você olhar aí o mundo, cadê os líderes? Pessoas que têm autoridade. Né? Olha os nossos políticos hoje, não têm autoridade nenhuma. Por quê? Porque não mostra confiança para o povo. Não mostra resultado. Só visa o lado dele, só visa o lado da família dele. Ele não olha. A maioria dos políticos hoje, né, grande parte dos políticos não olha. Tem alguns sérios, mas a maioria não está nem aí para o povo, não está nem para a sociedade. Mas também culpa a sociedade, o povo, por quê? Porque escolheu esses políticos. Não sabe realmente escolher, não sabe realmente votar. Provocar vocês também. Nós temos que ser coerentes nas nossas ações, nas nossas palavras. Colocar pessoas que têm autoridade. Está difícil. Está difícil a autoridade nas instituições. Autoridade em vários lugares, em várias empresas, em vários lugares. Onde está a autoridade? Sumiu. Família, filhos que não respeitam pais, xingam, brigam, batem nos pais. Cadê a autoridade? Manda nos pais. Cadê? Os pais perderam a autoridade, não impuseram limites para esses jovens, para essas crianças. Está aí o resultado dessa falta de respeito, dessa falta de educação. Não é? O país está retrocedeu em muitas coisas, independente de governo, mas retrocedeu em muitas coisas. E a autoridade é algo que conquista. Quantas pessoas exercem cargos de lideranças e usam a autoridade como forma de coação, como forma de terror, como forma de subjugação, como forma de escravismo, né? Olha, se você não fizer o que eu te falo, o que eu estou te mandando, vou te mandar embora. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, vou te mandar embora. Olha só, a liderança dele tem que ser pelo medo, pela coerção. Olha que coisa, isso não é autoridade nenhuma. O líder, as pessoas reconhecem sem fazer esforço nenhum. E Jesus era um verdadeiro líder. Jesus tinha a verdadeira autoridade. É o que falta hoje no mundo, pessoas, líderes com autoridade. Não é? Interessante que, em decorrência disso, Jesus nunca se contradisse. Podemos conferir sua fala
com sua fala, sua vida com a sua vida, sua fala com a sua vida, e não encontraremos contradição. Nesse sentido também, ele é a palavra que se encarna. Em decorrência disto, Jesus tinha autoridade para dizer às pessoas como viverem. E esta não era uma autoridade autoimposta, como falei agora, mas reconhecida pelos que conviviam com ele. Jesus era amor, alegria, né? Porque tinha autoridade, foi reconhecido como santo de Deus e até pelo representante do poder do mal, né? Até lá, o poder do mal lá reconheceu a autoridade, o poder de Cristo Jesus, porque Jesus reflete a luz. Quem é de Deus reflete a luz. Quem é de Deus é santo. Por causa da sua santidade, as notícias se espalhavam a seu respeito e ele não fazia marketing de si mesmo. Aliás, detestava-o. No entanto, o que ele fazia mudava as pessoas e as pessoas não conseguiam se calar. Se queremos ter autoridade diante disso, não temos como não nos perguntar: será nós temos ensinado nossos familiares, nossos amigos a como viver? Têm eles recebido os nossos ensinos ou os têm considerado como mentirosos por falta de conexão com a vida vivida? Temos confrontado os poderes do mal ou nos calado, acomodado, recuado? Como temos sido reconhecidos? Nossos serviços profissionais ainda são buscados pelos compromissos que firmamos e cumprimos? Somos vistos como santos? Que notícias têm se espalhado a nosso respeito? Qual é a notícia que tem se espalhado a seu respeito? Será que você tem dado mau testemunho? Será que você tem dado bom testemunho? Será que você tem tido autoridade para falar a palavra de Deus? Será a sua vida diz isso? A sua vida, as palavras comungam junto, né? Estão juntos ali, dando bom testemunho? Hein? E nós fazemos, se queremos ter autoridade como Jesus tinha, precisamos reservar tempo para a oração. Oh, glória! Temos que orar. Se queremos ter autoridade, precisamos derivar nossos ensinos da palavra de Deus, não das palavras deste mundo, nem de nossas próprias palavras. O conhecimento intelectual, amealhado com estudo e inteligência, é indispensável, mas não substitui, antes deve apenas complementá-lo. O conhecimento contido na palavra de Deus. O conhecimento intelectual tem o poder extraordinário de mudar as coisas, liberta, mas não as pessoas. O conhecimento espiritual, a partir da palavra da Bíblia, muda as pessoas, que mudam as coisas. Olha que coisa maravilhosa, tremenda. Precisamos superar o nosso déficit pessoal de compromisso com quem? Com a leitura da palavra de Deus. É a armadura de Deus. Temos que estar lendo, se alimentando da nossa alma, fortalecendo o nosso espírito com a leitura da palavra de Deus. Se queremos ter autoridade, precisamos amar de verdade as pessoas, nem para que isto tenhamos que confrontar os poderes do mal. Precisamos nos incomodar com o sofrimento do outro e não apenas com o nosso próprio sofrimento. Precisamos amar aos que conhecemos e também aos que não conhecemos. Precisamos amar os que gostam de nós e os que não gostam de nós. Precisamos nos envolver em ações transformadoras por amor, não para demonstrar amor, não para faturar em cima do amor. Hoje é que mais fatura, né? O amor, né? O amor e interesse, hoje na semana dos namorados, né? O amor hoje está banalizado, não tem sentimento. O amor virou algo objeto de troca, né? Como se troca de roupa. As pessoas só ficam, ninguém mais quer ter compromisso. O amor é totalmente diferente do que está aí. Essa coisa que está aí, totalmente nociva, ruim. O amor não é isso. O amor é puro, é maravilhoso. O amor é troca, é paixão, compaixão, misericórdia. Glória a Deus. Se queremos ter autoridade, precisamos ser coerentes com aquilo que pregamos e ensinamos.
Nesse sentido, nossa palavra precisa se encarnar em nossas vidas. Ou nossa vida reflete Deus, ou não é santa. Então, meus queridos, que você, com esta mensagem, que você busque autoridade numa vida de oração, de palavra, e que sua vida seja modelo para as outras pessoas. Por quê? Porque Cristo vive em mim e em você. Que Deus abençoe a todos.